Então vamos começar a aula de hoje. Então, nós estamos em agosto, né? Então estamos gravando aqui a aula de hoje. Apenas isso, inclusive, eu vou passar para vocês mais tarde uma lista de exercícios. E um dos exercícios, né, e aqui eu colocando um nível hierárquico mais alto, é a forma de você representar um circuito de lógica combinatória, né, versus um circuito de lógica sequencial. A grande diferença é que, nesse caso, né, do sequencial, um exemplo que eu dei foi o segredo do cadeado, a gente tem uma sequência, né, tem uma ordem correta, porque o resultado depende da ordem que as entradas acontecem, ou seja, uma entrada atual depende do valor da sua entrada anterior. Então, por isso que ela tem essa questão de estados, né? Então, a gente chama de máquina de estados, e essa a gente vai ver mais na frente, tá bom? Eu senti, se eu não me engano, houve algumas questões, né? Eu acho que quem colocou a questão foi o Fábio, sobre como que aqueles circuitos CMOS eles são construídos. Que eu entendo, né, que eles não estão muito claros para vocês, uma vez que vocês não têm, alguns de vocês, né, não têm esses conhecimentos. Então, o que eu pretendo falar hoje é avançar um pouco mais nesse conceito e ligá-lo ao tema da aula de hoje, que é a parte dos teoremas de De Morgan e de complementariedade. Então, apenas repassando, aqui a gente tem um inversor, certo? Um inversor CMOS. O Fábio se queixou de que aqui tem uma setinha, que era mais bacaninha, aquele que tinha uma bolinha aqui e um tracinho aqui. E aqui é porque eu copiei da web, tá? Então eu falo mesmo, eu copiei. Então eu estou usando esse que está aqui. Mas o mais legal mesmo é esse que ele falou, porque ele já dá essa ideia de que a gente, na rede PMOS, ela já é barrada, tem uma bolinha ali. E aqui é a rede NMOS. Percebam que, peraí, você só tem um transistor. Como assim rede PMOS, rede NMOS? Porque aqui a gente só tem uma entrada e uma saída. Então, o que nós vamos tratar hoje é como que a gente agora constrói um circuito bem mais complexo com apenas criando redes de transistores PMOS e NMOS e assim fazendo um circuito complementar. Um dos pontos que eu gostaria que vocês levassem para casa, né, vocês já estão em casa, mas um dos pontos que eu gostaria que vocês guardassem e que aprendessem é o seguinte, e é um dos pontos mais importantes, nunca as duas vão estar abertas ou fechadas. Quer dizer, talvez na transição entre uma e a outra pode ser que isso aconteça, porque elas são complementares, ou seja, quando a chave P está aberta, a N está fechada, e assim vice-versa. Então, o primeiro ponto, primeira mensagem. A segunda mensagem é a seguinte, o P, vamos lembrar do P de pull-up, de puxar para cima. A rede de pull-up, puxar para cima, por quê? Porque quando você coloca um sinal aqui, vamos falar assim, um zero aqui, zero na entrada, o que significa? Que o canal do transistor, ele tem um canal. O canal é por onde correm as cargas, né? É onde passa a corrente. Então a gente tem a porta, é onde você coloca o sinal, e você tem um canal, que o canal pode ter carga ou não. Se tiver carga, é como se fosse uma chave fechada, ele conduz a eletricidade. Se tiver aberto, não tem carga e ele não conduz. Então, muito bem. Então, quando a gente coloca uma tensão aqui na porta desse transistor um pouco mais negativa do que a tensão do pull-up, ou seja, de puxar para cima, o que acontece? Você começa a atrair cargas e ela começa a conduzir, tá? Porque ela vai ficar mais negativa com relação a esse outro ponto. Isso faz com que, se eu coloco um zero aqui, esse ponto
que está aqui da saída, vamos esquecer a rede NMOS de baixo. Esse ponto que está aqui da saída, ele sobe, por isso que chama pull-up. É como eu fechasse o curto aqui, e aí o sinal que está aqui, quando eu fecho o curto, essa tensão VDD de 5 volts aparece aqui na saída. Pull down já é o contrário, ela puxa para baixo. Ou seja, quando eu coloco o 1 aqui, ou seja, 5 volts, eu vou ter um potencial positivo, aqui o canal é N. Então, o potencial positivo vai atrair as cargas negativas, elas vão encher esse canal, e aí o que ele vai fazer? Fecha a chave. Então, eu coloquei 1, ou seja, eu coloquei 5, fecha a chave e a saída pull down, tá certo? Puxa para baixo. Então, só um mnemônico, né? Pull up, lembra do P, pull up, né? E agora não tem um mnemônico bom para pull down. O NMOS negativo, tá sempre para baixo. É negativo, tá sempre para baixo. Né? Então vamos pensar assim. Então, o negativo ele está puxando para baixo. Então assim que funciona o inversor CMOS. Aqui eu fiz o desenho que eu acabei de descrever em palavras para vocês olharem e verem que quando eu coloco 5, o que acontece? Ele tira as cargas positivas daqui, porque ele expele elas, né? Potencial positivo, ele vai expelir as cargas que estão no canal do transistor PMOS e vai puxar um monte de carga negativa aqui. Essa chavezinha aqui é o NMOS, certo? E quando a gente entrar com 0, o que ele vai fazer? Ele vai tirar as cargas daqui, abre essa chave e fecha essa outra daqui. Então, esse desenho aqui, eu espero que o Fábio agora goste, que está um desenho bem mais simples do que esse do lado, é basicamente isso, gente. Isso é como os processadores, tudo mais funciona exatamente desse jeito. São chaves. Eu fecho e abro. É só isso que acontece. Não tem nada de mais especial do que abrir e fechar. A única coisa especial é, quando você abre e fecha, gasta energia, tá? E 2, gasta tempo para você abrir e para você fechar. Então é isso que acontece. Esses são os pontos principais que vocês precisam de lembrar. Então, repassando. Primeiro, o que vocês têm que aprender sobre redes CMOS. Primeiro ponto. Quando o P está ligado, o N está desligado. Quando o P está desligado, o N está ligado. Tá certo? Sempre. Por isso que chama complementar. Ponto número 2. Um potencial positivo aplicado a uma porta de um transistor P enche o canal esvazia o canal de cargas positivas, porque o canal é P. Aí ele abre. Por sua vez, quando a gente coloca um potencial positivo no NMOS, ele puxa as cargas negativas e ele fecha. Então, ele pull down, tá certo? Negativo, pull down. E o pull up, positivo, puxa para cima. Beleza? Então, esse é o mnemônico. Segundo ponto para vocês lembrarem. A lógica para a gente construir circuitos complexos, ela se baseia nessa questão de complementariedade de transistores PMOS e NMOS. Vamos ver como é que isso funciona, então. Vamos pensar... Oi, pronto, pode falar. Você pode voltar no slide, rápido? Volto. Deixa eu voltar. É Daniel, né? Pode falar. Quando tem um caso em que a porta NMOS está fechada, ela está dizendo que a saída está com 0 volts. Isso, no caso, isso muda, só serve para fechar a porta, mas a saída ela continua sendo 0? Vamos ver. Deixa eu ver se eu estou te entendendo, Daniel. Eu coloquei 5 volts na porta NMOS, tá certo? Aí ele fechou essa chave, como você disse. Aí, imagina que isso aqui é tudo um fio só, tá? Um condutor. Então ele joga esse sinal 0 para cá. Tá certo? O caso complementar é esse que está aqui. Se eu coloco 0 na entrada, ele abre essa chave, mas como é complementar, né, fecha de cima. Então ele joga o 5. Eu te expliquei direito? Era isso que você estava perguntando? Não, a pergunta é que, por exemplo, quando o de cima está fechado,
por exemplo, teria carga, né, no circuito, porque Aqui. 5 volts ia sair carga, mas o contrário está com 0 volts, ou seja, não teria carga? Não teria corrente, na verdade? Não, vamos pensar, tá, eu estou te entendendo. Ó, eu estou te entendendo. A pergunta é boa, por quê? Porque você está falando o seguinte, então peraí, eu coloquei 0 volts, gente, 0 volts é nada, né? É aterrado. Olha só aqui, então não coloquei energia e está tendo corrente, como é que funciona isso? É uma boa pergunta. Não vamos esquecer que sempre tem 5 volts aqui em cima, tá? Então o circuito sempre está ligado. Quando você coloca 0 aqui, na verdade você está pegando esse potencial que está aqui, da porta, e puxando lá para baixo. Quando você puxa ele lá para baixo, o que ele vai fazer? Tá? Se eu colocar 0 aqui, se eu puxo esse potencial para baixo, aqui é como as cargas positivas vão começar a encher aqui. Por quê? Porque do lado de cá da porta, tá? Ou seja, do lado de lá do canal, ou seja, na porta, vai ter um potencial negativo com relação a esse. Então as cargas todas vão sair correndo daqui e vão vir para cá. Então colocar 0 volts, na verdade, gera corrente. Por quê? Porque aqui eu tenho um potencial mais positivo do que aqui. Aqui onde tem a porta, ela está em 0 volts. E as cargas vão sair migrando, elas vão querer ficar aqui do outro lado. Depois eu posso fazer uma foto. A minha pergunta, no caso, é no contrário. Quando o NMOS está fechado. Então vamos lá. NMOS fechou. Esse caso aqui. Tá, beleza. Então aqui eu coloquei 5 volts, tá? E aqui, o que acontece? Aquele do PMOS ficou 5 volts aqui, ele expulsou as cargas. Só que aqui o que vai acontecer? Aqui ele vai começar a encher de carga negativa, porque ele é positivo. Aí sua pergunta é, tá, eu coloquei 5 volts e a saída é 0, ou seja, não tem corrente na saída. Na verdade, Daniel, circuito CMOS, ele só tem corrente quando chaveia. A não ser que seja uma corrente de fuga, que é não desejável, tá? A gente projeta o circuito para que isso não aconteça. E uma das consequências de fazer as coisas menores é que tem hora que não tem jeito, as coisas começam a vazar mesmo, ter fuga. Mas a sua pergunta é essa, né? Peraí, então tem 0, então a corrente que sai aqui é 0? É 0. Aí nesse caso aqui é 5 volts, então se eu colocar um resistor aqui, uma carga, vai ter corrente? Vai. Mas e se eu colocar um outro inversor aqui na frente, vai ter corrente ou não? Essa é a grande pergunta, porque é assim que são construídos os circuitos. E a resposta é, no momento inicial vai ter um pouquinho. A corrente vai aparecer, por quê? Porque corrente quer dizer movimento de carga, né? Então, na hora que eu colocar uma outra porta aqui, cargas vão ter que fluir para poder estabelecer os potenciais nas outras portas. Então, só naquele instantezinho que vai ter corrente, mas depois não. Quando ele está estático, não tem corrente. Ele não tem corrente, tá certo? Eu te expliquei agora melhor, Daniel? Explicou. Obrigado, professor. Vamos então agora para uma coisa mais complexa que é para vocês entenderem por que é que a gente estuda os teoremas de De Morgan. Não é por que a gente estuda, né? Mas vamos ver uma aplicação dos teoremas de De Morgan para para esse mundo CMOS, né? Como que você traduz equações, teoremas e princípios para circuitos? Porque o legal que o Shannon fez foi isso, gente. Isso que é a grande coisa. Como você reduz teoremas, matemáticas, leis em termos de circuitos. Quando você faz isso, isso é a base de você construir uma máquina que resolve equações. Basicamente é isso, né? Então vamos lá. Então aqui, olha só, eu tenho isso aqui, a gente estudou, de novo o Fábio se queixou desse desenho que estava aqui. Na casa, aqueles slides anteriores eram azuis, aqui eu botei preto, mas porque tem esse desenho. Enfim, os de cima vão sempre lembrar positivo, rede PMOS, tá? Pensar para cima, o mnemônico, né? Rede para cima é PMOS, pull up, te puxa para cima. Rede negativa te puxa para baixo, pull down, tá certo? Então, acho que isso aí ajuda a gente a lembrar. Então, o que a gente tem? A linha que divide é a saída, tá? Do ponto para baixo,
rede NMOS do ponto para cima, rede PMOS. Então aqui, na junção dessas duas subredes, da rede NMOS e da rede PMOS, que nós vamos ter o nosso resultado. E aí a pergunta é, mas por que eu não faço só um circuito NMOS? Não põe um resistor aqui? Eu podia fazer isso? Podia. Ia funcionar a lógica digital? Ia. E por que a gente não faz? Porque quando essas duas, vamos dizer que eu colocasse um resistor aqui, quando essas duas chaves, esses dois transistores estivessem conduzindo, ou seja, a chave estivesse fechada, ia ficar uma corrente passando neles. Esse é o grande problema. Lógica TTL, mesma coisa. Lógica TTL tem sempre corrente passando. E a gente não quer isso, porque corrente passando é o que gasta. E esse ponto é importante porque ao longo dos últimos 40 anos, ou seja, 40 anos por quê? Porque há 40 anos atrás, né, 1980 e por aí, a gente usava TTL. TTL era transistor logic. Tá? Então era uma lógica só à base de transistores. Ela não era complementar. Então era transistor passando corrente. Ela era rápida, muito rápida, porém ela consumia energia. Então nunca seria possível, nunca. Né? E antes dela aí tinha válvula. Umas coisas assim dessa natureza para vocês verem. Uma hora dessas eu pego aqui para vocês verem uma válvula aí para vocês verem como é que funciona. Eu tenho válvula em casa por hobbies distintos. Mas, enfim, aqui então nós temos essa rede NMOS e pela natureza da complementariedade, é por isso que o CMOS deu certo, quando a rede NMOS estiver toda ligada, o que ela vai fazer? Se esse ponto estiver ligado e esse ponto estiver ligado, qual que vai ler a saída? Zero. Mas aí, o que vai acontecer? Esse ponto aqui vai estar aberto, tanto uma chave quanto a outra. Então percebam que aqui eu já estou começando a entender. O que é mais fácil a gente entender em termos da aula que a gente fez semana passada? Não, na aula passada, quando o Shannon coloca, se eu tiver duas chaves em série, chave A e chave B, eu tenho uma porta AND. Então olha aqui o Shannon aqui acontecendo. Então se eu tiver A e B, esse caso aqui dá NAND, né? Se tiver A, porque isso aqui é tudo barrado, né? É por isso que chama complementar. Se tiver A e B, ele vai dar o complemento. Ou seja, se eu colocar, o que é que eu tenho de colocar aqui, gente? Se eu colocar um aqui e um aqui, essa chave fecha, e aqui eu tenho zero. Tá certo? Então vamos ver como é que funciona esse ponto aqui. Se eu coloco 5 volts no transistor Q3, mais 5 volts no transistor Q4, mas olha aqui, o Q3 está ligado no Q1 e o Q4 está ligado no Q2. Quando eu estou falando ligado, eu estou falando da porta, tá? Não estou falando da fonte e do dreno. Então, olha que legal. Então, eu coloquei 5 e 5 e a saída deu 0. Ah, mas é NAND, né? Por isso que 5 e 5, duas em série, aí eu barro a saída, tá? Então, a lógica CMOS complementar, o legal é isso. Eu imagino uma função barrada qualquer, vamos pensar o AND, ou seja, o NAND, né? Então, lembrando do Shannon, para eu fazer uma AND, o que eu faço? Eu coloco duas chaves em série. Então, aqui as duas, mas é complementar. Então, ele barra isso. Então, essas duas por si só já me fazem uma chave NAND. Mas como eu expliquei, eu preciso dos casos onde eu vou ter 5 volts na saída. E se eu tivesse só um resistor de pull-up, de puxar para cima, ele ia estar sempre conduzindo, certo? Quando aqui tivesse 5. Ia estar sempre queimando energia, é um chuveiro ligado. É o resistor, corrente passando, acabou. E mais, se aqui tem tensão, passou corrente e aqui dá saída, o que acontece aqui, gente? A saída aqui não vai ser ela começa a degradar. Percebe que não é só a questão de potência, não, que é um problema muito sério, mas é um problema de degradação do sinal. Agora, complementar, não. O que foi? Aqui abriu. Agora vamos pegar um outro caso. Pronto, peguei aqui e coloquei na entrada B0. 0, se eu coloco 0, eu abro essa chave aqui. Mas aqui eu estou com essa. Aqui De Morgan. Um deles é 0, então
aqui deu AND bonitinho aqui. Então, esse, então o sinal não passa. Beleza. Aí, o que acontece? Bastou uma, olha só. Então, peraí. Esse daqui, para mim, essa rede de cima não está com a cara de ou, porque se eu tiver 5 nesse ou nesse, eu vou ter 5 na saída, percebe? 5 volts na entrada da rede de PMOS, qualquer um deles, deste ou deste, estão vendo? Ele me gera os 5 volts aqui. Então vocês já viram aqui que eu tenho uma rede que é AND e uma rede que é OR. Tá certo? NAND e OR. Tá claro, gente? Vamos pegar um outro caso. Pronto. Tá vendo que aqui continua tendo 5 volts. Eu coloquei 0 volts nesse Q1, na porta do Q1, como coloquei também 0 volts na porta do Q3. Se eu botei 0 volts na porta do Q3, aqui ó, o Q3 abriu, não passa. E aqui fica 5 volts. Aí vocês falam, mas aqui, na hora que chaveou, para chegar a 5 volts aqui, não passou corrente aqui em alguma hora? Passou. Porque ele estava em 0, passou para 5. Então, para ele poder chegar nesse valor de 5, vai ter que gastar uma corrente. Se você falou corrente, você está falando energia, porque energia vai ser igual a corrente, certo? Ao quadrado, vezes alguma resistência, tá certo? Vezes o tempo que ele gastou. Isso é energia. Tá? E a gente quer que gaste pouca energia. Potência é só a R, a resistência aqui do canal, vezes I ao quadrado. Muito bem. E aqui quando forem... eu errei aqui, eu tenho que mudar. Depois esse aqui é 0, tá? Desculpa, gente, aqui eu tenho que mudar o slide. Então, a entrada B está escrito errada. Está gravando, mas vai ficar... Eu deixo gravado que depois eu corrijo isso aqui. Então, a entrada B é 0 volts, a entrada A é 0 volts, faz com que os dois transistores abram e esses dois fechem e eu consigo gerar 5. Então, a minha tabela verdade eu chamo 5 volts de 1, né, por exemplo. Então, se eu tiver 5 e 5 na entrada, né, eu tenho 0 na saída. Então, vocês percebem que a saída é igual a não, é o NAND, né, não A e B. Tá claro, gente? Então, quais são os objetivos hoje? Então, um dos objetivos é esse daqui. Agora que vocês entenderam essa parte de CMOS, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse CMOS e vamos fazer o seguinte, vamos usar essas leis que estão aqui, né, de álgebra e teoremas de álgebra booleana, e relacionar, agora eu já estou passando direto, tá? Relacionar essas operações e leis a círculos compostos portas AND, OR e inversor. Na verdade, eu estou indo um pouco além, né? Porque eu estou relacionando a essas operações a leis e círculos compostos de chaves. Chaves, no caso, são os transistores, certo? Depois a gente prova qualquer uma dessas leis utilizando a tabela verdade, tá ok? E depois a gente vai gerar somas de produtos e produtos de soma, tá bom? Manipulações algébricas. Por que é que a gente faz manipulação algébrica? Por conta dessa... Eu não sei se a gente vai conseguir chegar aqui, porque eu quero gastar mais tempo num exemplo que, inclusive, será um dos exercícios que vocês poderão fazer. E aí, segunda-feira, a gente tenta resolvê-lo aqui em sala de aula, tá bom? O ponto todo da gente fazer simplificações é justamente esse, de nós podermos, cada vez que você diminui uma equação qualquer através de manipulações, você diminui o número de circuitos, né? É simples dessa forma. Então não é porque é bonito ver a fórmula simples, mas é porque ela consome menos espaço num chip. A gente precisa sempre fazer chip com pouco espaço. Esse é o objetivo. Então, quais são eles? Então, por exemplo, essas são as leis teoremas da álgebra booleana, né? E do lado de cá tem o seu dual, né? Se você tem as operações e por isso, né? Olha que interessante, né? Vamos pegar aqui, por exemplo,
este caso aqui, não, essas aqui são algumas leis, né, que a gente tem. Então, por exemplo, vamos pensar essa daqui que é bem interessante. Uma, uma variável e a não variável dá sempre zero. Olhando lá para aquela rede animosa aqui, né, é sempre zero, tá certo? Se eu coloco este e este daqui, aqui no caso é o NAND, né? Desculpa, porque aqui ele vai fazer o NAND, porque eu estou barrado. Se a gente tiver um desses dois com zero, a saída vai ser sempre um. Eu estou olhando para esses dois. Por quê? Porque eu estou olhando essa identidade aqui. Estão vendo? Da mesma forma, aquela rede paralela dos PMOS, olha ela aqui. Então vamos ver. A e não, ou x e não x tem que ser sempre igual a 1. Então vamos ver. Esse caso aqui, esse caso está muito bom. Cadê? Vamos pegar, não, aqui ó. Aqui a gente tem a x, certo? E não x, dá sempre 1, tá? Eu posso inverter. Aqui eu inverto e eu tenho x e não x dando 1. Eu estou olhando só para essa equação aqui. Então, olha que bacana. Então, essa parte de cá, da rede PMOS, quando eu olho lá para essas leis e teoremas, eu estou olhando para essa parte aqui. Está vendo que aqui está tudo ou, né? Estão vendo que está tudo ou. Então, aqui eu já estou traduzindo isso aqui em termos de uma rede PMOS, o lado de cá, e aqui em termos de uma rede NMOS. Lembrando que no caso do NMOS, a gente ainda tem que barrar na saída, né? Tem que negar ela. Tá certo? Agora, tem outras leis importantes e interessantes. Então, vocês estão vendo que, assim, se eu faço uma lei associativa, depois tudo isso começa a fazer sentido na hora da gente começar a rotear circuitos, né? A gente vai precisar rotear circuitos, vai precisar de colocar transistores em alguns lugares, às vezes não cabe. E o que é bacana é isso, eu posso agora utilizar essas leis da álgebra booleana para poder fazer roteamento. Esse que é um ponto bastante interessante quando a gente utiliza. Então, a parte de design de circuitos digitais e do ponto de vista de implementação em hardware, lógica mesmo, em silício, ela nada mais é do que uma instanciação física dessas leis, e quanto melhor soubermos essas leis e as propriedades que nós temos, mais compacto será nosso circuito. Mais compacto, menos energia e mais rápido. Então, a grande importância de todas elas é isso, né? Vamos pegar essa daqui. Essa aqui eu acho uma lei bastante curiosa, tá? Eu acho ela muito curiosa, essa lei aqui, porque ela x ou y e z vai ser essa propriedade aqui, x ou y e x ou z, não é isso? Ela é fácil de entender, talvez, aqui dessa forma. Para mim, aqui ela não é muito fácil de entender, não. Às vezes eu tenho que ficar olhando bastante tempo. Não, aqui é fácil de entender. Aqui que costuma, quando eu olho para o dual dela, que eu costumo não entender muito bem. Ou, por exemplo, essa aqui é que eu geralmente não consigo ver com muita clareza. Quando eu estou do lado de cá, né, quando eu estou do lado estou falando da lei distributiva 8. E o dual dela é o 8D, né? Quando eu olho para o 8D, eu não consigo ter muita clareza. A distributiva no 8, ela é fácil de entender, né? Esse E, Y, X, E, Y ou Z é igual a X e Y ou X e Z. Mas quando eu olho do lado de cá, pelo menos para mim, não é tão claro. Então percebo que essa propriedade, né, da gente poder criar o dual, ela ajuda a gente bastante. Então vamos lá. Vamos olhar essa segunda propriedade distributiva olhando essa lei 2D, não é isso? Então, o primeiro ponto que a gente faz, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente está fazendo? A gente está abrindo essa multiplicação e aí o que a gente percebe? Quando a gente abre, aí eu pego esse termo, multiplico por esses dois, pego esse termo, multiplico por esses dois e faço um ou deles, não é isso? Aqui, esse número aqui a gente sabe sempre quanto que dá, esse número dá sempre x, né? E aí a gente começa a fazer as simplificações a partir de algumas leis básicas. 2,11, qual que será a 2,11? Será essa daqui,
tá certo? É uma propriedade de simplificação, onde se você tiver x e y barra, não, desculpa, x ou y barra e y é igual a x, y, né? Então a gente pega ela e começa a simplificar, até nós chegarmos neste ponto que está aqui, que é a x ou y e z. Então tá claro aqui como que ficou essa prova, gente? Então, esse é o tipo de exercício que nós fazemos. Olha aqui tem um segundo, esse aqui é bem facinho, né? Esse aqui acho que a gente não precisa nem provar. Por quê? Porque x ou y e x ou y barra, ou seja, independente do valor de y, eu sempre vou ter x. Porque se o y for 1 ou se o y for 0, sempre eu vou ter a resposta do x. Então, isso aqui é facinho, né? Esse é bem fácil. Aqui, a forma da gente provar, a gente pega, abre ela, mas assim, por inspeção já dá para a gente sentir o que é. E aqui é a prova mais. Agora, se nós formos simplificar essa expressão aqui, como que a gente faz? Então, vamos pegar, por exemplo, a gente pega esse primeiro termo e a gente pode utilizar essa lei que está aqui, tá certo? Para a gente poder começar a simplificar. Por que a gente está fazendo? Porque primeiro a gente observa que a gente tem x ou y e x ou y barra, ou seja, isso aqui é x, não é isso? Então, a gente utiliza, e o que é x? É só esse termo de cá, a ou b barra e c, que é esse termo que está aqui. Então, vocês percebam como que nós podemos sair de uma expressão bastante complicada, né? Chegar a uma expressão bastante simples. Claro que a pessoa que fez isso, né, o cara que fez, acho que foi o Katz, quando fez isso, ele já tinha isso em mente, né? Claro, queria demonstrar essa lei. Certo? Então, por exemplo, vamos encontrar agora a soma de produtos desses dois termos aqui. Por que a soma de produtos é importante? Porque a soma de produtos, quando eu transformar isso num circuito, ela será o quê? Soma de produtos eu vou ter uma porta OU e dentro na entrada dessa porta OU eu vou ter a saída de várias portas E. Tá claro? Então, como que a gente encontra essa soma de produtos? Isso é algo importante, porque na hora de eu desenhar o circuito, isso ajuda demais. Então, o primeiro ponto é a gente começar a separar. Eu já tenho aqui o x, então eu tenho x mais y e x mais e, certo? Esse que está aqui. Quando a gente observa essa lei, essa que eu falei que é a distributiva, né? que é um pouquinho difícil da gente enxergar esse passo a passo, mas ela é utilizada nesse caso aqui, porque aqui eu tenho um produto de somas, mas tem produto aqui também, né? Então é um negócio meio complicado. Aqui não, aqui agora ficou fácil, tá vendo? Por quê? Porque aqui eu tenho, e qual a grande vantagem da gente fazer isso aqui? Vamos olhar do ponto de vista de construção de circuitos. No finalzinho da última aula, quando a gente fez um desenho de um circuito desse, o que a gente tinha? A gente tinha um A, tá certo? Que entrando numa porta OU, B e C, que era a saída de uma porta AND, certo? Ou seja, o B passava por 3 portas antes de me dar a saída, a saber, a porta B e C, número 1, 2, a porta A ou B e C, 3, a porta A ou B e C e A ou B ou E, A ou D ou E. Então percebe que aqui o que a gente tem? A gente tem, né, olhando para essa expressão, e desculpa se está um pouco complicado, porque eu não fiz o desenho aqui, porque eu tenho alguma experiência nisso, de enxergar que aqui eu tenho 3 níveis de circuito, enquanto que aqui eu só tenho 2 níveis de circuito. Eu tenho só uma porta OU com entradas, aqui eu tenho, aqui ela entra o A direto, aqui eu tenho 2 níveis, né, porque eu tenho B e C e D, ou eu tenho B e C e E.
Então aqui entra o A direto, mas aqui eu tenho 2 níveis. Então a gente conseguiu reduzir um nível partindo desse circuito para cá para cá. Toda vez que a gente consegue ter algum ganho dessa natureza, é importante. Se você ganhou um nível, o que você ganhou? Você ganhou tempo. Porque cada vez que uma operação é processada no nível de hardware, ela gasta um tempo para o sinal ficar pronto do outro lado. São aquelas portas, aqueles transistores que eles têm que ligar e desligar e tem que corrente chegar. Não, nada é instantâneo. Nada é instantâneo. Então tudo gasta um certo tempo. Tá claro, gente? Então, por exemplo, agora vamos fazer o contrário. Vamos ao produto das somas. A gente, na verdade, quer inverter, porque aqui a gente tem uma soma de produtos e aqui a gente quer achar o produto das somas. Então, como que a gente faz? Neste caso, agora a gente usa essa relação, tá certo? E a partir dela a gente consegue essa relação, né, x ou y e z, transformando ela em x ou y e x ou z. E a partir dela a gente consegue expandindo e colocando o circuito dessa forma. Aí a pergunta é, aqui, qual que é o que vai ocupar mais espaço? Né? Vai ser essa, a forma que está aqui em cima, C barra D, ou C barra E barra, ou G barra H, ou essa coisa toda complicada aqui? Eu não sei a resposta. Parece que é essa aqui, porque eu tenho um monte, eu tenho aqui uma porta com 4 entradas, não é isso? Eu tenho aqui, ela tem que ter 4 entradas, é uma porta E de 4 entradas. Vocês vão ver, né? Vocês viram como que desenhou a porta NAND de 2 entradas, então se tiver uma de 4, então você está imaginando que vão ter 4 transistores em série da rede NMOS e 4 transistores em paralelo. Então já começa a ficar uma coisa meio esquisita, né? Para a gente depois rotear. A rede N, ela tá compridona e a rede P tá largona. Então isso aqui pode ser um negócio que a gente não queira fazer. Mas isso aqui é um exercício, né? É apenas um exercício. Então a gente usa isso. Vamos agora para as leis de De Morgan. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta até esse momento? Se vocês quiserem, vocês podem escrever aí no chat. Se não, vamos passar para frente, porque o que eu gostaria de focar na aula de hoje é como a gente utiliza as leis de De Morgan para podermos fazer os circuitos, a rede NMOS e a rede PMOS. Tá certo? Vai sobrar um tempinho no final da aula para a gente repassar alguns pontos. Eu gostaria, né, hoje é a segunda aula nossa, e aí eu gostaria que vocês me dessem aí um retorno, né, um feedback, se está funcionando, se o Discord está funcionando, as gravações lá no YouTube estão funcionando. Então a Amanda já passou um feedback, e aí, mas tudo isso vai ser vantagem. Então tem algumas perguntas aqui. Uma do comentário do Fábio, que para ele está difícil visualizar os circuitos vendo as expressões. É difícil mesmo. Isso não é fácil, não. Tá? O objetivo hoje é a gente tentar melhorar um pouco essa situação, porque é difícil para você, é difícil para todo mundo. Só para uns caras tipo Shannon que não é difícil, porque ele foi o cara que construiu essa história toda. Para ele é fácil, mas para a gente não é não. Então nós vamos tentar chegar lá. Tá certo? O Pedro falou, qual a vantagem da soma de produtos reduzir o tempo de processamento? Naquele caso específico, Pedro, ela é. Tá? Por quê? Por que é que ela reduziu o tempo de processamento? Porque ela diminuiu uma camada, ela produziu um estágio. Eu estou falando camada, mas na prática é mais um estágio. Toda vez que nós tivermos equações aninhadas, né? O que é uma equação aninhada? É uma equação que vem assim, ó, por exemplo, essa daqui é uma, né? Eu tenho uma porta ou aqui, eu tenho essa e essa, e eu ainda tenho uma ou desse negócio. Então aqui eu estou vendo com 3 níveis, não é? Então olha aqui eu tenho 3 níveis, né? Tem 3 estágios. Nesse caso aqui eu só tenho 2 estágios.
Isso aqui é só um exercício, né? É um exercício para mostrar isso. Mas vantagem mesmo aqui parece que não tem, não. Mas aqui só tenho dois, tá vendo? Aí você fala, mas eu tô com C aqui, eu tenho C aqui. Sim, eu vou ter que rotear. Aí a questão é, o que ocupa mais espaço quando o cara está fazendo desenho do chip? Um fio entrando nessa porta e depois puxando ele para essa porta, ou fazer uma portinha end aqui? O que é que ocupa mais espaço? Então são essas perguntas. Ah, se o espaço não é a questão, aqui é o número de, de níveis, né? Porque aí a resposta a gente começa a ter problemas de sincronismo. Esse aqui é o grande problema da gente, a gente ter que aguardar um tempinho para o sinal ficar pronto, tá? Porque ele tem que passar de um para o outro. Então vamos lá, leis de De Morgan, né? Então, basicamente é essa aqui, o não desses dois, tá certo? Do x ou y é igual ao não x e não y. E vice-versa, o não x e y é igual ao não x ou não y. Então, basicamente é essa lei e como ela é poderosa, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso. E aqui é bacaninha porque essa aqui, né, quando a gente construiu essa, essa, essa função aqui, alguns de vocês já identificaram ela como o ou exclusivo, né? Inclusive, acho que até o logo do nosso grupo, não é não, acho que aqui é um ou só. Eu acho mais legal o ou exclusivo, né? Porque aquele que ele detecta sempre tem coisa diferente. Quando tem coisa igual, né? Então você tem uma senha, né? Você quer descobrir qual que é a senha, você usa um ou exclusivo, né? Então é um negócio que é interessante para você verificar. Então é uma função que eu acho muito legal, o ou exclusivo. Mas enfim, voltando à questão aqui. Então quando a gente vai pegar utilizar a lei de De Morgan aqui, opa, desculpa. O que é que nós estamos querendo fazer? A gente tem, por exemplo, essa função, né, que é o não A e B, ou A e não B, certo? O complemento dela será essa que está do lado de cá, tá certo? Então, o não dela permite que a gente consiga expressar ela dessa mesma forma, tá certo? Então, esse é um exemplo. As expressões duais, e de novo, aqui eu vou puxar vocês o tempo inteiro para olhar isso, né? Então, quando eu estou olhando aqui o dual do x ou y ou z, vai ser o x e y e z, e vice-versa. Então, está começando, viu, Fábio, que a ficar claro que na estratégia da gente construir um circuito CMOS utilizando uma expressão booleana, o que a gente faz? A gente faz primeiro uma subrede, expressa ela em termos de uma equação. E quando for colocar a outra rede, construir, faz o dual dela. Isso vai ficar claro. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, de novo, a gente vai pegar essa expressão que aqui está, né? Faltou um L aqui no dual. Vamos encontrar o dual de A e não B ou C. Então, qual que vai ser o dual? O que eu vou fazer? Eu pego esses dois termos, certo? O que eu faço? Eu pego esses dois termos, o não desses dois termos vai ser igual ao quê? Não esse e não esse, que é esse que está aqui, certo? E aqui depois, na sequência, o que eu faço? Agora eu pego esse termo que está entre parênteses, tá? O não A e não B passa a ser quem? O dual dele, tá? Então vai ser quem? Vai ser o não A ou B e C barra. Então o dual dessa expressão vai ser essa. Então agora, vocês percebem por que isso é importante? Porque agora a gente tem o mecanismo da gente poder fazer nosso circuito, né? Então, o genial lá do Shannon foi de enxergar isso, né? Colocar isso. E a turma que desenvolveu o CMOS, né?
que o Shannon colocou isso, começou a falar, não, isso aqui é chave. O cara que chegou e falou, não, CMOS pode ser chave se for complementar. Eu acho o dual dele, faço uma rede P. É um negócio muito genial, né? Então, olha lá, agora é que a gente vai entrar aqui. Esse é Pull-Up Network, né? Rede de puxar para cima, ou seja, PMOS puxa para cima, tá certo? Então, o que é Pull-Up? Ela faz uma conexão do F com o VDD quando, por exemplo, essa função aqui, o resultado dela for 1, certo? O pull down, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma conexão de... Isso aqui tem um erro, tá? Eu copiei do livro, mas dá para ver que aqui é VSS para F, tá? Tem um erro aqui de grafia. A gente não faz essa conexão de VDD para VSS. Se fizer isso, você fez um curto, queimou o circuito. Então, eu copiei do livro, mas o livro está errado. Aqui é fazer uma conexão de VSS para F quando a função F, o resultado dela for 0. Então, pull up. Quando o resultado dessa função aqui for igual a 1, ele puxa esse F para cá, e a pull down, quando o resultado dessa função aqui for 0, ele puxa esse para cá. Por isso que é o dual, né? Porque, percebe? Quando um resultado for 1, o outro tem que ser o barrado, tá certo? Por isso que é complementar. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Olha aqui, é igualzinho o desenho do Shannon, né? Então, se eu tenho uma combinação série, ela só conduz, ou seja, o sinal só passa se A e B, tá certo? Ou seja, eu tenho que colocar, vamos imaginar que isso aqui seja o NMOS, tá faltando a bolinha, então faltou a bolinha quando é o PMOS. Então, se eu coloco um potencial positivo aqui, puxei carga para lá, coloco potencial positivo aqui, puxei carga para cá, então só conduz se A e B forem iguais a 1. Então, a conexão séria. Agora, esse de cá? Ela vai conduzir sempre que ou A for igual a 0 ou B for igual a 0. Tá claro? Ou A igual a 0 ou B for igual a 0. Se os dois forem iguais a 0, conduz, né? Porque colocar o 0 aqui... Desculpa, eu tô falando errado, porque isso aqui ainda é um NMOS, tá? Vocês me desculpem. Aqui ainda é NMOS, então é o contrário do que eu falei. Então, se eu coloco o 1 aqui, ela conduz. Se eu coloco 1 aqui, ela conduz, tá certo? Ela conduz quando qualquer um desses dois forem 1. Ela conduz. Tá? É que eu já estou pulando e imaginando que isso aqui seja o dual deste de cá para a rede PMOS. Mas não, nós só estamos tratando na rede série, que seria uma porta E, ou uma rede paralela, né, que seria uma porta OU. E aqui eu estou entendendo como conduzir ser o nível lógico 1, tá? Se ele conduz o nível lógico é 1, e para que o nível lógico seja 1, eu preciso de A igual a 1 e B igual a 1. E aqui, no caso paralelo, é a mesma coisa. Eu preciso de A igual a 1 ou B igual a 1. Aí eu consigo fazer conduzir. Tá certo? Vamos ver mais outros. Então agora, e a gente está chegando... Hoje a aula foi um pouquinho mais rápido, porque eu quero gastar um pouco de tempo aí discutindo com vocês os próximos passos, tá? E também esse modelo de aula, assim, ele tem que ter essa interação, né? Um pouco maior, para a gente poder aprender, uma vez que a gente não vê o rosto de ninguém. Vamos agora usar as expressões duais para poder construir o CMOS, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Então, utilizando os teoremas de De Morgan, quais? O não A ou B igual a A e B, ou o não A e B igual a não A ou não B. Eles podem ser utilizados para a rede pull-up e pull-down de um circuito complementar CMOS. E elas são duais, tá certo?
Então, por exemplo, olha aqui, ele está falando, isso significa o quê? Que a conexão em paralela de transistores na rede de pull-up corresponde com uma conexão em série dos dispositivos correspondentes numa rede de pull-down e vice-versa. Então, para a gente construir uma porta CMOS, uma das redes, por exemplo, pull-down, tá certo? Ela pode ser implementada utilizando combinações de série, dispositivos em série em paralelo. A outra, pull-up, a gente usa esse princípio de dualidade e andando na hierarquia, substituindo subredes série por subredes paralelas e subredes paralelas por subredes séries. Aí a porta CMOS completa, ela é construída combinando a rede de pull-down com a rede de pull-up. Então, vamos lá. O Heitor falou, não A ou B. Ele está falando desse termo aqui, não A ou B igual a A e B. Ué, não sei, vamos ver. Heitor, eu tenho uma confissão a fazer que assim, olhando assim, eu gasto tempo. Eu tenho mais facilidade de ver o circuito do que entender a expressão, tá? Então, vamos pegar, se eu fizer, vamos parar e olhar aqui, se qualquer um dos A's aqui, se qualquer um desse termo for zero, ou seja, A ou B for zero, sinal é zero, né? Ou seja, aqui, se o A for zero, você tem razão. Esse aqui não necessariamente, esse aqui pode ser 1 ou 0, o que significa que esse sinal pode ser 0 ou 1. Eu concordo. Isso aqui pode ser, me parece que pode estar errado. Mas vamos entender o seguinte, o que a gente quer falar aqui não é o dual? O dual não é para achar, ele não tem que ser o contrário desse que está do lado de cá? Eu não sei, agora você me pegou aqui, tá certo? Vamos, Pedro e o Heitor estão escrevendo. Eu acho que deve ter uma outra barra aqui, deve ser. É porque do outro lado está De Morgan normal. Esse daqui, né? O não A e B é igual a não A ou não B. Esse aqui parece estar normal. Não é isso, Heitor? Faltou a negação no. Pedro falou, faltou a negação aqui, né? Faltou a negação aqui nesse caso, exato. Isso mesmo, Pedro. É isso aqui. Tá claro, gente? Então, parece que esse termo aqui tá. De novo, eu peguei do livro, tá? E é o livro que o pessoal lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, usa. Se vocês quiserem, eu posso anexar esse. É o capítulo 6 do livro. Eu só pego o inicinho dele porque. Depois porque a parte fala de CMOS. E para a gente não precisa avançar muito mais nisso. Então, são as 4, 5 primeiras páginas que eu estou gastando mais tempo. Então, eu acho que... Vamos voltar. Eu escrevi o De Morgan aqui, copiado do Katz, né? Vamos ver qual que é o De Morgan. É isso aqui, ó. O Pedro falou certo aqui. O não A ou B é igual a não A e não B. Tá certo? Isso mesmo. E o não A e B é igual a não A, não B. Então, está certo, Pedro. É isso mesmo. Eu voltei lá. Então, aqui faltou barrar esse cara e esse cara. E essa expressão aqui está correta. Verdade. Tá? É bom, né? Os alunos corrigindo o professor significa que alguma coisa está dando certo. Vamos lá, então, encontrar quais são as expressões duais. Né? Então, eu já coloquei algumas dessas aqui, né, para nós. Obviamente essa daqui não tem o dual dela, né? Essa aí de lei de involução. Né? Mas a partir dessas leis que a gente vai construir os circuitos. Eu simplesmente estou repetindo o início da aula, né? Daquela que a gente observou. Então vamos pegar agora um exemplo, tá? E vamos dar uma estudada nele. Qual que é a função que nós estamos querendo representar aqui agora? A função que a gente quer. E aí eu vou pedir só a atenção de vocês só mais alguns 10 minutos para a gente ver esse exemplo e aí a gente pode terminar por hoje.
abrindo depois para a gente conversar e ver alguns outros pontos da aula, tá bom? Então, vamos pegar essa função. Que função é essa? Se vocês olharem aqui, e eu poderia até deixar como exercício para vocês representar elas. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui de cabeça aqui mesmo, tá? Se a gente for fazer isso aqui de cabeça, vamos ver quantos transistores a gente gastaria se nós fôssemos implementar essa função aqui com transistor, com a lógica utilizando portas lógicas já compradas assim, no qual a gente já tem o ou, em vez de desenvolver o circuito no nível CMOS, é isso que eu quero dizer. Em vez de desenvolver o circuito no nível CMOS, vamos desenvolver o circuito no nível de portas lógicas. E depois vamos contar quantos tem. Para auxiliar vocês nessa primeira estimativa, lembrem que uma porta... Lembra daquele slide que eu coloquei? Quantas chaves nós precisamos para poder fazer uma função de duas entradas? Lembra que eu falei da entropia, né, da informação, como que a gente... uma porta, né, que gere saídas muito diferentes, ela tem uma entropia maior, portanto ela segura mais, ela contém mais informação, consequentemente ela tende a ter mais transistores, né? Então, e era isso que a gente viu. A gente viu lá, acho que um caso dava 16 transistores. Então, mas agora vamos pegar essa daqui e para vocês entenderem o porquê que a gente está fazendo isso. Porque se eu fosse simplesmente tirar uma porta AND e NAND, NOR e NAND da prateleira, quanto ia gastar? Então, a regra básica é essa. NOR e NAND gastam 4 transistores. AND e OR gastam 6. Por quê? Porque eu faço uma NOR ou uma NAND e depois eu inverto ela. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem aqui? A gente tem uma porta OR. Então, quem que é essa porta OR? B ou C. Então, 6 transistores. Tá? Depois eu tenho A, I, B ou C. Então, aqui eu tenho uma outra porta com mais 6 transistores. Depois eu tenho uma porta NOR, que é D ou NOR, né? O NOR de D ou aí parará. Então dá 4. Ao todo, quantos transistores essa função gerou? 16 transistores, tá bom? Então é isso que nós vamos... Então a gente tem que conseguir diminuir esse número de transistores. Então vamos ver aqui qual que é a prescrição aqui para a gente poder fazer isso. O primeiro passo na síntese